Quando a gente fala de parasitologia clínica, que é um novo conteúdo, né, das avaliações laboratoriais, sim, da parte parasitária, é uma coisa um pouquinho mais extensa. Igual eu sempre faço, eu gosto de falar um pouquinho sobre os objetivos das nossas aulas, é de identificar os principais parasitos em humanos, compreender os mecanismos e ciclos relacionados à doença parasitária, principalmente porque muitos parasitos eles têm um período cíclico de eliminação e envolvem alguns tecidos específicos para poder fazer o diagnóstico da forma mais assertiva. Então a gente tem que compreender isso aí para vocês como futuros médicos, saber exatamente qual exame para parasitas que vocês vão solicitar, em qual fase da doença do paciente e assim diante. E analisar os principais ou as principais formas de diagnóstico de doenças parasitárias. Quando a gente fala de parasitologia clínica, é uma ciência, né, nessa avaliação laboratorial, que tem uma grande importância devido à sua elevada morbimortalidade, principalmente aqui no Brasil, e de uma forma geral em países em desenvolvimento. As análises parasitárias, elas envolvem geralmente análise de 3 perfis de parasitos: os protozoários, né, que são organismos unicelulares, os helmintos, que são os vermes, entre aspas, e os artrópodes. Só que na ementa de vocês não incorpora artrópodes, mas artrópode é um quadro bem restritivo, que são, na verdade, os ectoparasitos. E a ementa de vocês só envolvem os endoparasitos. Então só não vão entrar de todos os parasitas estudados, aqueles tipo piolho, chato, pulga, coisa assim, tá? Mas todos os demais parasitos vão entrar, que são os endoparasitos. Esses parasitos, eles estão associados a um quadro muito comum no Brasil, e os estudos multicêntricos indicam que mais da metade das crianças no Brasil são poliparasitados, tem dois ou mais parasitos, né, em um determinado momento da vida. E as estatísticas mundiais também são bem preocupantes, porque colocam, por exemplo, igual a lombriga, né, o Ascaris. Quase 1 bilhão de pessoas no mundo têm lombriga. Esquistossomose, quase 200 milhões de pessoas. Paratripanossoma cruz, da doença de Chagas, quase 16 milhões de pessoas infectadas. Então nós temos quadros endêmicos muito significativos no Brasil e no mundo, e para vocês que irão trabalhar com pacientes, vocês vão ver que é uma coisa, na verdade, muito mais comum do que a gente imagina. Para ter a doença parasitária, na verdade, a gente não pode pensar que somente a presença do parasito é o suficiente para causar a doença parasitária. A gente precisa avaliar bem o contexto de saúde e doença para que, se tiver uma doença parasitária, depende de alguns fatores, tanto do hospedeiro como do próprio parasito. Dos fatores do hospedeiro, obviamente que a idade, o estado de imunidade, o estado nutricional e até mesmo o uso de alguns medicamentos, por exemplo, a gente sabe que alguns fármacos, como corticoides, podem aumentar muito a carga parasitária de alguns vermes. Por outro lado, nas doenças parasitárias, a quantidade de parasitos faz uma diferença se tem ou não a doença parasitária. Por exemplo, se uma pessoa se infectou, ingeriu um ovo de ascaris e só tem um ascaris não reproduz, não expolia nutrientes o suficiente para gerar um quadro clínico. Então é possível que uma pessoa tenha um ascaris apenas no seu intestino e ela não vai ter nenhuma manifestação clínica. E como só tem um ascaris e são organismos que têm sexo separado, nem ovoposição vai ter. Se não tem ovoposição, você não consegue fazer diagnóstico laboratorial nesse caso. Então é possível que uma pessoa tenha um parasito no seu corpo, mas que isso não gere alterações clínicas nem capacidade de diagnóstico, que são algumas limitações, obviamente, quando a gente trabalha com a parte laboratorial. Então, de acordo com o número de exemplares, de acordo com o tamanho de parasito. Parasito pode ser grande, pode medir mais de 1 centímetro, mais de 10 centímetros, mais de 1 metro. O que vocês acham? Pode ter mais de metro. Mais de metro, né? Por exemplo, quando a gente fala do... Professor, uma pergunta. Sim, Você falou que os anti-inflamatórios, eles aumentam os parasitas. Sabia disso não? Por que isso acontece? sim, alguns têm os corticoides de uma forma geral, né? Os corticosteroides de uma forma Desculpa, geral. corticoide. Para alguns parasitos, principalmente algumas larvas de parasitos intestinais, eles simulam uma proteína chamada de ecdisona. Essa ecdisona é uma proteína que induz a larva a evoluir, a sair da fase, entre aspas, infantil para a fase adulta.
Então, um paciente, por exemplo, que está com larva de verme que faz ciclo pulmonar, se ele tomar corticóide, ele acelera o processo de amadurecimento ainda no pulmão e gera um quadro de pneumonite. Então a gente pensa assim, só estou tomando corticóide, tem nada a ver com larva. Cuidado, corticóide simula exonas e exonas acelera o processo de maturação de algumas larvas que deveriam fazer ciclo pulmonar, subir traqueia, ser deglutido para terminar de crescer no intestino. Ele não termina de crescer no intestino, ele começa a terminar esse crescimento ainda do pulmão e gera um quadro muito grave, né, até potencialmente letal, porque ele começa a obstruir vasos, alvéolos pulmonares. Tá? Sim, Mas entendi. é restritivo a alguns parasitas, a alguns tipos de larvas, tá? Somente alguns nematóides específicos. Então, quando a gente fala de vermes de uma forma geral, a gente vai ver que tem vários tipos de vermes diferentes, né? Cestose, nematóides, trematóides, isso aqui só é para nematoda. Então, o corticóide só dá problema com nematoda, com os outros não. Ok? Tranquilo, pessoal? Ok, obrigada. Bacana, Tranquilo. imagina. E, pessoal, sempre que vocês quiserem, não hesitem em falar, viu? Que a gente faz uma coisa mais dinâmica. Então, quando a gente fala de tamanho, por exemplo, nós temos alguns parasitas, igual a Ténia saginata também, que ela pode alcançar mais de 10 metros de comprimento, né? Tem relatos de 14, 15 metros para um parasito só. Então, se o parasita tem uma Ténia na sua fase inicial com 1 centímetro, ele quase não consegue tirar nutrientes do seu hospedeiro. Mas se a Ténia já está com 10 metros de comprimento, obviamente a retirada de nutrientes do hospedeiro é muito maior. De acordo com a localização, a gente vai ver hoje, por exemplo, existem parasitos que ficam no intestino, que tem um quadro mais intestinal, mas que podem sair do intestino e migrar para músculo, para olho, para cérebro. E, obviamente, um parasita no intestino e um parasita no cérebro, o quadro clínico ele vai ser bastante diferente para a manifestação clínica da doença parasitária. E nós temos um conceito de virulência, o termo não é o mais correto, tá? Porque virulência seria um termo mais comum para vírus, mas a gente usa também essa nomenclatura de virulência para parasitos. Então a gente sabe que alguns parasitos produzem mais toxinas em subespécies do que outros parasitos. Então ainda teria essa questão de, entre aspas, virulência, ok? Toda vez que a gente fala de doença parasitária, a gente tem que pensar que os parasitas eles podem promover uma doença parasitária por vários mecanismos diferentes. São basicamente 6 mecanismos. Então, parasita causa doença parasitária por uma ação espolhadora, obstrutiva, compressiva, destrutiva, alergizante ou tóxica. Então, vamos tentar identificar cada uma delas. Ação espolhadora é a ação clássica do parasitismo. Todo parasito tem uma ação inerentemente espolhadora. O que é espoliar? Vocês lembram? Alguém? O que é uma ação espolhadora? Espolhadora não é aumentar, não, né, professor? Não. Não. Tem a ver com os ovos? Também não. Deixa eu tentar colocar assim. Quando a gente fala de parasita, imagina, ó, você fala que seu companheiro, tá, a pessoa que você mora junto, tudo, é um parasito. Toda vez que a gente fala de uma relação parasitária, a gente está falando que uma pessoa, qualquer organismo, para ser considerado parasito, ele tem que tirar alguma coisa da outra para fazer falta. Está me parasitando, está me sugando. A ação espoliadora é uma ação típica do parasitismo. Espoliar quer dizer tirar nutrientes ou tirar alguma coisa da pessoa até começar a fazer falta, prejudicar o seu hospedeiro. Então, todo parasito ele tem, de uma certa forma, uma ação espoliadora. Por exemplo, parasitas intestinais comem conteúdo intestinal e isso pode fazer falta para o seu hospedeiro. Alguns parasitas sanguíneos destroem hemácia, consumindo essas hemácias, e isso pode fazer falta também para o seu hospedeiro. Então, toda vez que a gente fala de ação espoliadora, espoliar quer dizer tirar alguma coisa até, até fazer falta, ok? Acho que a garganta secou agora. Tranquila a ação aspiradora, pessoal? Tranquilo. Bacana. Então, além da ação aspiradora, que é clássica do parasitismo, nós temos outras ações, igual a ação obstrutiva. Ação obstrutiva é quando você tem obstrução de algum ducto, tá? Então, eu posso fazer uma obstrução de um
ducto intestinal, o Ascaris ele faz isso muito comumente, uma obstrução de um vaso linfático, igual acontece com as filarioses, que gera elefantíase. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui embaixo uma imagem de uma elefantíase, que é uma microfilária que faz uma obstrução de um vaso linfático. Nós temos também a possibilidade de uma ação compressiva. Aqui nós temos um código cérebro. Se vocês observarem, vocês vão ver vários neurocisticercos. E quando o cisticerco cresce no cérebro, ele acaba gerando uma ação compressiva. Então aqui nós já temos 3 mecanismos. Espoliar, que é tirar nutrientes ou tirar recursos do hospedeiro. Obstrutiva, que é fechar um ducto, tá? Pode ser um ducto venoso, um ducto linfático, um ducto intestinal, tanto faz. Uma ação compressiva, que por crescimento vai comprimir algum órgão ou algum tecido. Nós temos também uma ação destrutiva, por exemplo, aqui a gente consegue ver na larva migrans cutânea, aquele bicho geográfico, bicho das praias. Não sei se alguém aqui na sala já pegou a larva migrans cutânea, que é um parasita que entra na pele e vai andando na pele, destruindo os tecidos, né? E gera esse cordãozinho irregular aqui debaixo da pele. E os parasitas ainda podem causar uma ação alergizante, provocando uma alergia na pessoa, igual o chagome de inoculação, que a gente consegue ver, e ainda algumas ações tóxicas. Vários parasitas produzem várias toxinas, tá? Que podem irritar pele, mucosa intestinal, mucosa estomacal e assim diante. Então, basicamente, a doença parasitária ela pode ser provocada por 6 mecanismos diferentes: a espoliação, a obstrução, a compressão, a destruição de tecidos, a produção de agentes alergizantes e de agentes ou compostos tóxicos. Então, esses são 6 mecanismos básicos do processo que leva à doença parasitária, ok? Quando a gente fala dessas doenças parasitárias, nós temos várias doenças parasitárias distintas. E a gente colocou que essas doenças nós iremos trabalhar com elas em cima de 2 vertentes. Então, existem 2 grandes grupos de parasitos: os protozoários e os helmintos, tá? Então, são os 2 grandes grupos. A gente vai começar essa primeira parte da avaliação diagnóstica em cima dos protozoários, porque são organismos menores, mais simples. Quando a gente fala de protozoário, a gente estuda isso na parte de habilidades laboratoriais, em cima de um conceito chamado de protozoologia clínica. Então, a gente trabalha com os protozoários associados às doenças em humanos, obviamente. Protozoários, de uma forma genérica, são organismos todos unicelulares, eucariotos, ou seja, eles têm uma membrana nuclear, de vida livre ou parasitária. Deixa eu até ver, porque eu acho que eu tinha adequado essa apresentação. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu reabro isso aqui, ó. Só um segundinho. Acho que eu tinha feito algumas modificações aqui. Vamos ver se eu acho ela. Eu não sei se é só o meu não, mas eu tô achando o áudio um pouco baixo. O áudio? É. Deixa eu ver. Melhorou? O meu tá normal. Tá normal ou tá baixo, pessoal? Como que tá pra você? Aqui tá normal também. Tá normal? Pode ser o meu então. O meu aqui tá um pouco baixo. Ah, tá. Depois dê uma olhada. Deixa eu tentar, talvez sou eu que tô falando meio baixo também. Pode ser também. Deixa eu tentar falar um pouquinho mais alto para ver se melhora. Melhorou assim? Tá bem. Tá bom? Pra mim tá normal. Tá normal, né? Eu fico preocupado também com a questão da gravação, que se ficar muito baixo, de repente o pessoal não consegue ouvir bem também. Melhorou? Tranquilo? Mas pode continuar. Não, bacana. Tenta aumentar. Quem tiver som baixo, tenta aumentar, mas se continuar muito baixo, me fala que a gente tenta ver o que a gente organiza. Se eu troco o microfone, a gente vê o que faz aqui, ó. Então, quando a gente fala de protozoários, a gente tem que considerar que são organismos unicelulares eucariotos, com respiração aeróbica ou anaeróbica. Então, geralmente são parasitas sanguíneos, né, que são os aeróbicos, e os intestinais geralmente são anaeróbicos. Reprodução sexuada ou assexuada, e o maior problema é que a maior parte dos protozoários fazem a reprodução assexuada,
E isso é um problema porque eles não precisam de fazer nenhum mecanismo de conjugação para poder se reproduzir. Então, por divisão binária, eles conseguem crescer. E o ciclo de reprodução ele é muito mais rápido. Tem um problema também de produção de toxinas, enzimas e gases. E, principalmente, o maior problema é a ocorrência de formas de resistência. A maior parte dos protozoários conseguem encistar. Então, enquanto o meio, por exemplo, está um meio intestinal, tem nutriente suficiente, tem temperatura e umidade adequada, então eles estão desencistados, eles vão conseguir proliferar, beleza. Mas se o meio se torna adverso, inclusive com alguns fármacos, ele consegue encistar para ser eliminado e consegue resistir no meio ambiente por muito tempo, por horas, dias, semanas, meses, às vezes, o cisto ele consegue resistir. Algumas formas císticas conseguem resistir, inclusive, a processo de cloração de água. Então, a água que não está bem clorada, está com um nível de cloração baixa, o cisto consegue resistir. Alguém já comeu alface aí na sala? Todo mundo, né? Eu acredito. Quando você come alface, vocês já lavaram a alface alguma vez? Sim. Quando você lava a alface... Ah, eu sempre lavo. Tem aqueles negocinhos lá, Isso. pretinho. E o que você põe para lavar? Como que você lava a alface? Você deixa ela... Que boa. Põe de molho no cloro. Isso, Geralmente vende no mercado. Isso, joga de molho no hipoclorito. Aí como que você faz a mistura Isso. de hipoclorito? Você põe o cloro puro ou você dilui ele em água? Água. Que boa. Aqui boa é o Com hipoclorito. água? Eu ponho com água. Você mistura com água. Geralmente é recomendado assim, uma tampinha de quiboa para 1 litro de água, que é pouco, se você pensar bem. Tem muita gente que põe vinagre também, depende da qualidade do vinagre. Mas, A Luísa deu um pulo, pensando que vinagre não lava também. Uai, você tá doido? Colocar que boa, se eu falar isso pro povo aqui, o povo me bate. mas pode, mas depois você tem que enxaguar. O problema é que quando você vai enxaguar depois para remover. Mas, de qualquer forma, quando você joga quiboa, que é hipoclorito, o cloro ele é volátil. Então você joga, rapidamente ele vai evaporar. Mas de qualquer forma, mesmo jogando hipoclorito, depois você vai acabar enxaguando essa alface. Se você enxágua essa alface em água corrente, essa água ela pode ter parasito. Então você lavou, desinfectou, mas acaba podendo contaminar novamente, que é o problema. Entenderam? Tem problema comer um pouquinho de cloro, será? Não, tem não. Você já nadou na piscina? Bom que já mata, né? Quando você vai na piscina, vai um tanto de cloro. Então, a água que a gente bebe é uma água clorada, né? Só que, obviamente, o cloro vai evaporando, mas você tem que reduzir o excesso de cloro, que isso pode ser prejudicial com certeza, tá? Mas qual que é o problema? Vários parasitas suportam, eles têm um grau de resistência, tem cisto de parasita que suporta ficar 5 a 10 minutos em água clorada, ou em vinagre, ou em solução com limão. Tem parasita que suporta temperaturas acima de 70 graus. Então você está esquentando a água, pensou que matou e não mata. Tem cisto de parasita que suporta congelamento. Então você congelou e fala, não, matou tudo, e não mata. Então os cistos são formas de resistência, e isso obviamente é uma coisa problemática, tá? Esses parasitas, depois a gente vai voltar a discutir um pouquinho sobre essas formas císticas, tá? Esses parasitos, os protozoários, são classificados de acordo com o meio de locomoção. São 4 grupos de protozoários que têm importância clínica, tá, para nós. Então são os grupos Sarcodina, Mastigófora, Ciliata e Sporozoa. Aqui eu não coloquei nesse slide a nomenclatura em português, tá? Mas Sarcodina ou Rhizópoda são as amebas, Mastigófora são os flagelados, Ciliata são os ciliados e o grupo apicomplexo são os esporozoários. Então são 4 grupos de importância clínica dentro dos protozoários. Como a classificação é baseada em meio de locomoção, então Sarcodina são amebas. Como é que uma ameba se locomove? Com movimento. Pseudópodes. Isso, com emissão de pseudópode, que é o movimento ameboide, tá? Então tem uma projeção de pseudópode, que é o movimento ameboide. Flagelato se locomove com flagelo. Ciliados se locomovem com cílios. Olha que pergunta mágica de colocar na prova, né? É muito fácil, muito fácil. E esporozoários, como que o esporozoário se locomove? Isso daí é difícil, não.
Só pensar em esporo. Quando você pega o esporo de um fungo ou esporo de uma planta, Tipo assim, o vento carrega, né? exatamente, o vento levou. Então, o esporo, ele não tem meio de locomoção, ele é levado por correnteza, tá? Então, ameba, pseudópodes, flagelato, flagelo, ciliado, cílio, esporozoário não tem mecanismo de locomoção, tá? Então, nós temos esses 4 grupos distintos. Desses 4 grupos, hoje a gente vai começar com o grupo das amebas, tá? Então, a ameba é um grupo relativamente grande das sarcodinas, tá? Que compõe, e a gente tem que pensar, a identificação laboratorial das amebas, ela é geralmente feita através da identificação de cisto. Toda vez que o paciente elimina esse protozoário, ele sai do meio interno para ir para o meio externo, geralmente já encistado, porque é um mecanismo de proteção para ele, porque ele vai no meio externo. Então, a identificação laboratorial, tipicamente, é por identificar forma e número de núcleos de formas císticas. Aqui nós temos do lado direito uma forma não encistada, uma forma de vida livre, e aqui do lado esquerdo uma forma encistada. E no diagnóstico laboratorial são formas sempre encistadas. Das amebas, nós temos 6 de importância clínica. Importância clínica, entre aspas, a gente já vai falar por quê. Então, nós temos a Entamoeba coli, a Entamoeba hartmanni, Endolimax nana, Iodamoeba butili, Entamoeba gengivalis e o complexa histolítica, que na verdade é a própria Entamoeba histolítica. Então, das amebas que podem estar presentes no ser humano, nós temos 6 amebas que são comuns, que são clássicas, principalmente no Brasil. Tá? Dessas amebas, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana e Iodamoeba não tem importância clínica. Então, pessoal, atenção aqui, ó. Os 4 primeiros, coli, hartmanni, nana e butili, não tem importância clínica, porque eles não são patogênicos. Eles não geram alterações clínicas no paciente. Ok? Então, vamos lá. Entamoeba coli. Essa primeira, ela é muito comum em exame parasitológico de fezes. Você encontra isso aqui o tempo todo. Essa ameba, ela apresenta um cisto com 8 núcleos. Então aqui a gente consegue ver um cisto, foi aqui, um cisto com 8 núcleos. Só que essa ameba, essa Entamoeba coli, ela não invade tecidos e come somente restos alimentares, não sendo patogênica, não necessitando tratamento. Se essa ameba ela não é patogênica e você precisa colocar essa ameba no laudo de um exame parasitológico de fezes, o que vocês acham? Não. Como é, professor? Cortou? É porque essa ameba, Entamoeba coli, não é uma ameba patogênica. Então imagina, um paciente coletou uma amostra de fezes, levou para o laboratório e o técnico de laboratório verificou a presença de Entamoeba coli no material fecal. Se tem Entamoeba coli no material fecal e essa ameba ela não é patogênica, precisa ser relatada no laudo parasitológico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que do ponto de vista dele. Desde que ela não seja patológica, você tem que citar o que foi o achado. Perfeitamente. Mesmo não sendo amebas patogênicas, né, que vão gerar um processo patológico, todos os relatos de micro-organismos devem ser colocados no laudo, tá? Então, muitas vezes é comum, alguém pega um laudo e fala, nossa, tem uma ameba. Calma, essa ameba ela não é patogênica. Então, você não tem nem que preocupar, não precisa nem fazer tratamento. Mas se encontrou no material fecal, tem que registrar. Tem que registrar por 2 motivos básicos. Primeiro, mesmo a Entamoeba coli não sendo patogênica, existem alguns relatos que em pacientes imunocomprometidos severos, então, paciente, por exemplo, HIV positivo, na fase aidética, já bem comprometido, parece que essa ameba poderia gerar uma espoliação mais significativa. Então, ela começaria a ser patogênica. Além disso, e talvez mais importante, é que se uma pessoa tem uma Entamoeba coli, a via de infecção de Entamoeba coli é a mesma via de infecção de uma Entamoeba histolítica, que é patogênica, por exemplo. Então, se ele pegou coli, ele pode pegar qualquer outra ameba que tem o mesmo ciclo de infecção. Então, a pessoa está usando uma água que não está adequada, o saneamento básico não está adequado, ela está se infectando e não se sabe de onde que vem essa fonte.
Então, ele é um marcador interessante para saber a qualidade do saneamento, das medidas de higiene daquela pessoa, ok? Então, mesmo sendo patogênico, vai estar no laudo, mas na maior parte absoluta dos casos não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. A mesma coisa acontece com a Entamoeba hartmanni. Então, é uma ameba pequena, que também não é invasiva, só come restos alimentares e não carecendo de tratamento, por não ser patogênica. Mais duas que não são patogênicas, que é o Endolimax nana, que são cistos pequenos com núcleos pontiformes, são núcleos que são pontinhos pretos, tá? De 1 a 4 núcleos, também não é patogênica. E a Iodamoeba butili, que é uma ameba que tem um único núcleo e grandes áreas de armazenamento de glicogênio que se coram de uma forma bem avermelhada. Então vejam bem, nós temos 4 amebas que não têm importância clínica. Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana e Iodamoeba butili. São 4 amebas que, se encontradas, estarão presentes no laudo, mas que não levam a nenhum quadro clínico para o paciente. Então, se olhou, viu lá, nem precisa fazer tratamento, tá? Não precisa passar nenhum fármaco antiparasitário. Por outro lado, existe uma outra ameba, que é a Entamoeba gengivalis, também escrita em português, assim, escrito gingivalis. Então, vocês vão ver na literatura as duas formas corretas, G com GI e com GE, gingivalis ou gengivalis. E é uma ameba aparentemente mais sensível. Dessa ameba não são conhecidos cistos dela ainda, e uma ameba que está muito associado à gengivite. Então, pacientes que têm gengivite, muitas vezes a gente encontra nesse paciente, no tártaro dentário, junto à gengiva, alguma dessas amebas, ok? Até hoje não se tem uma certeza se a ameba é causa da gengivite ou será consequência da gengivite. Então, pela gengiva estar inflamada, acaba ficando algumas amebas ali que se localizam com mais facilidade. A transmissão dessa ameba é através do beijo, né, contato boca a boca direto, e de perda de gosto também. Então, projeções, partículas de saliva que são projetadas também poderiam contaminar com a Entamoeba gengivalis. Ok? Só que por ser uma ameba que não insista, só de usar um enxaguante bucal com álcool acaba matando essa ameba. Então é uma ameba muito fraca. A pessoa chegou lá, pegou um cipacol, qualquer coisa do gênero, fez um enxágue bucal, a ameba morre. Ela não tem grande resistência. Tranquilo? Então vejam bem, até agora falamos de 5 parasitos. 4 intestinais, que não tem importância clínica, e um que é oral, que tem uma importância clínica mínima por ter uma correlação com tártaro e com gengivite. Agora, dessas amebas, a que realmente tem importância clínica é a Entamoeba histolítica, que causa um processo patológico chamado de amebíase intestinal propriamente dita. Tá? Toda vez que vocês verem a sigla PPD, quer dizer propriamente dito. A amebíase intestinal PPD é uma doença grave e, infelizmente, extremamente comum no mundo. Ela tem uma distribuição cosmopolita, ou seja, ela ocorre no mundo inteiro, com algumas estimativas de até 500 milhões de pessoas infectadas pelo mundo. E essa doença, apesar de ser provocada por simplesmente uma ameba, o trem mais besta do mundo, ela ainda assim é responsável por mais de 100 mil mortes por ano. É a segunda doença que mais mata, né, por etiologia de protozoária. A primeira causa é de morte por protozoários é a malária, tá, pelo Plasmodium, e a segunda causa de morte é por amebíase intestinal. Então, e eu falo assim, pessoal, isso é uma coisa séria, uma coisa assim, triste, né, porque é uma doença, a ameba é um negócio que está diretamente associado a saneamento básico. Então, em países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, você vê um quadro de amebismo muito elevado. Em países de primeiro mundo, Europa e assim, você pega a água da torneira, você tem uma segurança que não tem ameba ali. Tem vários países que não tem mais registro de ameba há décadas. E aqui no Brasil a gente sabe que é muito comum, infelizmente. Tá? Então é uma doença que infelizmente ainda tem uma taxa de letalidade relativamente alta. E a gente vai mostrar por quê quanto ao processo patogênico. Quanto ao seu ciclo, né, o cisto é a única forma infectante para essa doença. Então, toda vez que tem um quadro, a gente tem que pensar, nós temos um paciente infectado,
Esse parasita ele prolifera no intestino. Depois de proliferar, ele sobrecarrega o intestino, a população parasitária fica muito elevada e começa a criar um quadro de diarreia. O paciente evacua, e na hora que ele evacua milhares e milhares de cistos. E ao evacuar esses cistos, ele contamina o meio, pelas mãos, pelas próprias fezes que vão contaminar a água de um rio que as pessoas vão beber e assim diante. E esse cisto, depois, ele infecta uma outra pessoa ao ser ingerido. A forma de infecção é pela ingestão de cistos presentes no meio. Perdão. Geralmente na água, mas também em verduras, em legumes, carreados por insetos, moscas, baratas que pousam em cima das fezes e depois pousam em cima dos alimentos. E também na literatura vocês vão ver uma modalidade de transmissão por sexo oral anal. Preciso explicar, pessoal, ou vocês entenderam? Precisa não, professor. Tranquilo, obrigado, gente. Isso me ajuda bastante, tá? Então, toda vez que via oral a pessoa se infecta com qualquer via, direto ou indireto, de resíduos fecais, né? Aí você pode ter a infecção por cistos desse parasito. Quando a gente fala de ciclo desse parasito, então ele sempre se dá pela ingestão de um cisto. O cisto ele tem que ser ingerido e quando ele passa pela acidez do estômago, a acidez do estômago não mata o cisto. Pelo contrário, ele ativa o cisto que quando sair do estômago, ele vai eclodir e vai liberar a ameba. Essa ameba no intestino vai começar a se dividir e mais para frente pode começar a gerar um quadro clínico. De uma forma geral, o ciclo ele é bem evolutivo, ele vai evoluir progressivamente de um quadro assintomático até um quadro severo. Então, na fase inicial da infecção, o paciente acabou de se infectar, a presença de um parasito, 10 parasitos, 100 parasitos, 1000 amebas, ainda não é o suficiente para causar uma doença parasitária. Então, o paciente se infectou e a população de amebas está crescendo no intestino delgado ainda. À medida que a população de amebas começa a crescer no intestino delgado, eles vão se reproduzindo e começam a ser levados para o intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, a população de parasitas já está cada vez mais carregada e começa a proliferar. Só que o intestino grosso começa a fazer reabsorção de água. E como o meio começa a desidratar um pouquinho, tá? Ou então o meio começa a ficar sobrecarregado de amebas, e numa situação dessa elas começam a produzir toxinas que irritam o intestino e geram uma contração rápida do intestino grosso, levando a um quadro de diarreia. Então, depois que a carga parasitária se torna significativa, o paciente começa a apresentar diarreias ocasionais. Então, todo dia vai lá e tem uma diarreia e vai no banheiro. Depois de alguns dias, a população de amebas vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. Em vez de ter diarreias ocasionais, o sujeito vai começar a ter uma colite disentérica, vai ter uma disenteria, vai começar a ter diarreias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou mais vezes por dia. Ele não sai do vaso, ele não para de ter diarreia. Tá? O problema é o seguinte, as amebas, quando estão no intestino delgado e no intestino grosso, elas começam a consumir os nutrientes. Chega um momento que elas consomem tantos nutrientes, mas tantos nutrientes, e tem tanta ameba ali dentro, que começa a faltar recurso nutritivo. Quando começar a faltar recurso nutritivo, algumas amebas vão começar a grudar na mucosa intestinal, vão produzir toxinas e vão começar a se alimentar das células presentes na mucosa intestinal. Imagine você, no seu corpo, no seu intestino, amebas que começam a destruir a mucosa do seu intestino para comer as suas células intestinais. Isso gera uma irritação que vai aumentar cada vez mais o quadro de diarreia. Por outro lado, à medida que essas amebas começam a consumir, a comer a mucosa intestinal, começa a ter microhemorragias. E quando começa a ter microhemorragias, as amebas começam a se alimentar de sangue. E sangue é muito mais nutritivo do que a mucosa intestinal. Então, quando começa a ser sangue, vai acumular um tanto de ameba na região onde começa a sair, elas começam a consumir o tecido e o sangue vai sair com cada vez mais intensidade. Então, da colite disentérica, começa a ter, então,
cólicas com muitas evacuações e começa a apresentar o quê? Sangue nas fezes. Então começa a apresentar pequenos filetes de sangue junto com a diarreia. Se tem sangue, quer dizer que as amebas já invadiram a mucosa intestinal com microperfurações. Problema, se o sujeito já está com diarreia e já está com filete de sangue, ele não trata, a tendência é piorar cada vez mais. Então as amebas vão acumulando cada vez mais, começam a consumir mais tecido e o volume de sangue perdido se torna cada vez maior. E quando o sangue começa a ser consumido pelas amebas, ele deixa de nutrir a mucosa intestinal, que acaba necrotizando, passando a ter uma colite necrotizante, com ulcerações graves da mucosa intestinal, hemorragias mais significativas e um quadro isquêmico na mucosa intestinal com várias microperfurações. E o risco, inclusive, é do paciente entrar em choque hipovolêmico, porque ele está tendo hemorragia interna nessa situação. E isso pode ser avaliado muitas vezes porque a frequência cardíaca do paciente dispara, ele se torna também, ele começa a apresentar uma hipotensão devido a essa perda de volume sanguíneo. E aí a gente vai observar de uma forma bem característica fezes mucopiosanguinolentas, ou seja, são fezes que têm muco, células e sangue. Tá? Quando você tem essas fezes mucopiosanguinolentas, a gente consegue perceber que realmente tem muito material e já feriu bastante a mucosa intestinal. E quando isso ocorre, geralmente acaba gerando também infecções concomitantes com bactérias. E as fezes vão começar a ter um odor muito mais fétido. Qual que é o risco daqui para frente? O risco daqui para frente é dessas amebas entrarem na corrente sanguínea, e se entrar na corrente sanguínea, elas podem disseminar pela corrente sanguínea, alcançando tecidos mais distantes, igual fígado, pulmão, pele, inclusive o próprio cérebro. Quando elas chegam nesses tecidos, elas podem formar abscessos irritativos, levando facilmente o paciente a óbito. Então vejam bem a gravidade dessa doença. Ela evolui muito rapidamente. Muitos pacientes, se for criança, recém-nascido ou idoso, só a própria colite com várias diarreias sequenciais por desidratação poderiam levar o paciente a óbito, que passa a desidratar rápido e pode vir a óbito. Se ele não morrer por desidratação, por perfurações intestinais, ele pode ter também um choque hipovolêmico e morrer, e se não morrer disso, num quadro progressivo, ele pode ter ainda uma amebíase extraintestinal, tá? E no caso cerebral e pulmonar são os mais graves, que podem levar o paciente novamente a óbito. Então vocês estão vendo que tem uma sequência de evento progressivo que é bastante grave. Como que é feito o diagnóstico laboratorial? Então imagine só, chegou um paciente no consultório e esse paciente está com diarreia. Só a diarreia em si não é o suficiente para pensar que seja uma amebíase intestinal. Então, muita coisa pode causar uma diarreia. Infecções bacterianas, outros parasitos. Então, obviamente, tem que solicitar um exame parasitológico de fezes. O exame parasitológico de fezes, ele tem vários tipos de exames diferentes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Exame parasitológico de fezes, dependendo do laboratório, eles podem trabalhar com uma só técnica ou várias técnicas diferentes. Cuidado com alguns valores. Existem laboratórios, principalmente em cidade interior, que talvez não vão fazer as técnicas corretas para fazer identificação de amebas. Exame parasitológico de fezes, quando vocês solicitarem um exame, é ideal vocês recomendarem técnicas específicas. Se você só colocar EPF, o laboratório vai trabalhar com a técnica que ele quiser, o tipo de exame que ele quiser. Bons laboratórios aqui de Goiânia, todos eles que a gente conhece, trabalham com pelo menos 3 técnicas diferentes. Então gera uma segurança maior na detecção de parasitos. Mas alguns laboratórios poderiam trabalhar somente com exame a fresco, que pega só uma gotinha das fezes, coloca na lâmina para verificar. Dependendo do tipo de parasito e da carga parasitária, é possível que gere um resultado falso negativo. Para a amebíase intestinal, geralmente é difícil gerar um resultado falso negativo, porque a carga parasitária é muito elevada. Tá? Até um exame direto a fresco daria positivo, mas geralmente a gente trabalha com técnicas de concentração. É possível na amebíase intestinal trabalhar com outras técnicas, igual técnicas sorológicas,
ou técnicas moleculares. Então, fazer um exame, por exemplo, de ELISA, ou uma técnica de PCR para verificar a presença de DNA de uma entamoeba histolítica. Qual que é o problema de trabalhar com essas técnicas diferentes? O exame parasitológico de fezes, vocês acham que custa quanto no laboratório? Qual que é o preço médio de um EPF? Uns R$20. Isso, quem dá mais, quem dá menos? Não, acho que é mais. Não é R$20, não. Não, mas exame de fezes não é muito caro, não. Não, é baratinho, pessoal. Exame de fezes é um dos exames mais baratos que tem. Então, uns R$15? Isso, Tenho nem ideia. 15, 20 reais. Tem laboratório, né, esses conveniados, né, que conseguem fazer custo de exame de fezes 4, 5 reais. Então, realmente, o custo do exame parasitológico de fezes ele é bem baixinho. Então, Foi isso que eu pesquisei aqui, já ia perguntar. Tem um que é 5 e pouco, 5,20. não passa disso. Então, 4, 5 reais você consegue achar exame parasitológico de fezes. Lembrando, dependendo do preço, desconfie, porque às vezes é só um exame fresco. O exame fresco, pessoal, ele só pega uma gotinha das fezes, coloca na lâmina e leva no microscópio. Ele não faz nenhuma teia de concentração. Ele não espera sedimentar, ele não faz as larvas ou os parasitas flutuarem, então ele faz só uma única técnica. Então, muito barato, fica um pouquinho desconfiado. Mas, de qualquer forma, o exame assim vai variar desse preço. 3, 4, 5 reais, até uns melhorzinhos, 7, 8, 9, 10 reais, até 15 reais, se for um pouquinho mais renomado. Então, não é um exame caro, é um exame realmente barato, o exame parasitológico de fezes. Quando a gente falou de EAS, você tem um custo, porque você tem que comprar fita para testar a urina, você tem que avaliar pH, então é um pouquinho mais caro. Aqui não, aqui você pega o material, coloca na lâmina, então é bem tranquilo. Então são exames baratos. Então, exame parasitológico de fezes, de 5 até uns 15 reais. Um exame sorológico para entamoeba histolítica, você vai pagar em torno de 90 reais, 100 reais. Uma técnica de PCR para encontrar DNA do parasito, você vai pagar de 150 a 300 reais. Qual exame geralmente que a gente vai pedir? Um EPF convencional, um sorológico, uma PCR? O que vocês acham? De primeiro momento, o EPF, professor. Sim, EPF ele já responde em 99% dos casos. Por que que alguns médicos vão pedir um outro exame além do EPF? Porque às vezes você vê um paciente que tem todo um quadro clínico condizente com uma amebise intestinal, você fez um EPF deu negativo. Fala, não, tem alguma coisa errada. Aí você vai trabalhar com uma técnica que é mais sensível, que é mais eficaz. Ó, se você testou EPF, fez uma vez, repetiu, continua negativo, pode ser o laboratório, que é um laboratório ruim, porque eu não vejo como não perceber o parasito, mas você poderia recorrer a um exame mais específico. E outra situação também. Quando a gente faz um exame laboratorial, o exame parasitológico de fezes convencional, descobriram alguns anos atrás que existe um outro parasito chamado de Entamoeba dispar, que não é patogênico, mas é idêntico morfologicamente à Entamoeba histolítica. Como assim, professor? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos uma entamoeba histolítica ou uma entamoeba dispar, não dá para saber. Aqui uma entamoeba histolítica ou uma entamoeba dispar, não dá para diferenciar as duas. Qual que é o problema? Cisto de entamoeba histolítica é idêntica morfologicamente à entamoeba dispar. Só que entamoeba histolítica leva a amebise intestinal, que tem um quadro clínico grave, que pode matar. Entamoeba dispar foi descoberto que é uma ameba não patogênica. E o que perceberam no passado? Perceberam que tinha alguns pacientes que tinham entamoeba histolítica que adoeciam e tinham pacientes que tinham entamoeba histolítica que não adoeciam. Porque eles faziam exame parasitológico de fezes convencional e só via o cisto do parasito. E falava, mas por que um adoece e o outro não adoece? Será que uma pessoa é resistente, a outra não é? E quando começaram as técnicas moleculares ou as técnicas imunológicas, perceberam que as pessoas que não adoeciam é porque, na verdade, não era histolítica. Era uma entamoeba dispar, que geneticamente é diferente. Ela tem a mesma aparência, mas geneticamente é diferente. Ela não tem aquelas enzimas líticas. Ok? Então, no exame parasitológico de fezes convencional, aquele de 5 reais, 10 reais, o laboratório ele não tem como diferenciar as amebas. Então, se ele encontrar um cisto redondo com 4 núcleos, ele vai colocar no laudo a seguinte situação: presença de cisto de entamoeba histolítica barra entamoeba dispar. Ele não sabe se é histolítica ou se é dispar, porque o exame parasitológico de fezes convencional por microscopia óptica não consegue diferenciar os dois. Então, imagine só,
Você tem um paciente que está com uma diarreia com muco e sangue. Você fala, isso é mebizo intestinal. Pede um exame parasitológico de fezes, recebe o laudo. No laudo tá cisto de entamoeba histolítico / entamoeba dispar. Se o paciente está com um quadro clínico condizente, você vai acreditar que a ameba que ele tem realmente seja uma entamoeba histolítica. Você tem certeza absoluta? Não. Aí você vai ter que ir pela clínica. Ou, se você quiser uma segurança maior, pedir um exame molecular, um exame imunológico. Só que, obviamente, um exame muito mais caro. Ok? E geralmente nem feito, nem em forma conveniada, geralmente acaba sendo feito. Que aí só pede o exame parasitológico de fezes convencional. Entender a diferença da histolítica para dispar, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Então, lembrando, no exame parasitológico de fezes convencional, o laboratório não consegue diferenciar as duas formas císticas. Então, ele vai colocar no laudo os dois parasitos. E cabe ao médico, de acordo com a clínica do paciente, julgar se se trata de uma histolítica ou se trata de uma dispar. Ok? Professor, aí nessa situação ele pede PCR? Se ele quiser, não é obrigatório. Você, pela clínica, você já pode solicitar, ó, eu vejo que a clínica é condizente com uma entamoeba histolítica. O meu lado falou que é possível que tenha essa entamoeba histolítica. Eu já faço tratamento, tá? Mas existem algumas situações que a gente tem que pensar também por outro lado. Imagine só, se tem um paciente que está com um câncer no fígado, ok? O cara está com câncer hepático, está fazendo quimioterapia. Ele começou a quimioterapia e ao começar a quimioterapia ele começou a ter diarreia. Ele está queixando, ó, tô com diarreia, está irritado, tudo, e na diarreia sai um pouco de sangue. Só que paciente que faz quimioterapia pode ter diarreia com sangue, porque ele está bastante ferido, entre aspas. Então, você vai pedir, bom, na dúvida, já que pode ser uma parasitose, porque ele mora lá na fazenda, eu vou pedir um exame parasitológico de fezes. E por mal dos pecados, o exame parasitológico de fezes responde que tem entamoeba histolítico / entamoeba dispar. Você não sabe se ele tem histolítico ou se ele tem dispar. E você pensa, bom, vou fazer um tratamento farmacológico. Só que o sujeito tem um câncer no fígado, o fígado dele não está funcionando bem, está sobrecarregado e ele está fazendo quimioterapia. Será que ele aguenta mais um fármaco que vai sobrecarregar o seu fígado? Será que eu vou prescrever mais um medicamento, um seguindazol de 2 gramas, que vai prejudicar um fígado que já está com câncer e ainda fazendo quimioterapia? Talvez termine de matar o paciente. Então fala assim, ó, eu acho que essa diarreia não é por causa desse parasita. Então vamos fazer uma PCR. Aí você vai lá, faz PCR, você vê, não era histolítica, era dispar. Não precisa fazer tratamento farmacológico. E talvez você salve a vida do paciente uma pequena atenção. Então, para cada caso, vocês, pela clínica, vocês vão ter que julgar, ó, será que eu preciso fazer uma técnica mais cara para saber se realmente é uma histolítico ou são somente entamoebas dispar? Então aí vocês vão julgar. O paciente está bem, está jovem, não tem nenhum problema. Fala, não, dá um seguindazol logo, um anita logo e resolve o problema. Tá? Agora, o paciente já tem um outro problema hepático. Será que compensa eu sobrecarregar mais o fígado dele, sabendo que talvez nem seja histolítico, seja uma outra coisa? Então, às vezes, vocês vão ter que pensar o que vocês podem fazer. Mas lembrando, o laudo parasitológico de fezes convencional não diferencia histolítica de dispar. Aí vocês vão ter que ir pela clínica apenas. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Beleza. E para finalizar, pode falar. Ok? Não, ótimo. Pessoal, tem uma outra coisa que eu gosto de colocar também. Rotineiramente vou colocar uma observação sobre os tratamentos. Eu não cobro em prova nenhum tipo de tratamento, tá? Em cima de parasita específico. Eu deixo, porque eu vou deixar esse material de apoio para vocês, eu vou deixar os slides. Então, quem quiser já ter informação sobre os tratamentos, eu já deixei ali. Mas não é uma coisa que eu costumo cobrar, tá? Então, aqui só coloquei o metronidazol intravenoso com a decolite necrotizante para frente, né? E quando é somente a disenteria convencional, tinidazol ou droga de escolha, seguindazol por ser dose única, tá? Então só coloquei uma observação, mas não é coisa que eu cobro em prova. Provavelmente vocês vão ver isso em outra disciplina, em farmacologia, uma coisa do gênero. Tranquilo, moçada? Beleza, professor. Beleza. Oi? Beleza.
Bacana, bacana, perfeito. Tá? Aqui é só uma ilustraçãozinha no finalzinho, tá? Então mostra a entamoeba histolite com seus 4 núcleos, a entamoeba coli com seus 8 núcleos, o endolimax nana e o damoebo com seu bacúlio de glicogênio. Na próxima aula eu vou falar de uma próxima ameba. Vocês estão vendo que no finalzinho eu coloquei uma ameba chamada de Entamoeba fragilis. Sim. Isso aqui Sim. descobriram há algum tempo atrás que é uma ameba que tem flagelo na parte de dentro do seu corpo. Então, era considerada uma ameba, hoje ela entrou no grupo dos flagelados, mas é um flagelado que não usa o flagelo para se locomover. Então, é aquele parasito pé no saco, porque ele não está nem num grupo, nem no outro grupo. Ele é uma ameba que tem flagelo. É um trem meio doido que acontece às vezes na natureza. Mas também não tem muita importância clínica, então, mas na próxima aula a gente fala sobre esse flagelado. Por enquanto, o que nós temos? Passamos que existem 6 amebas, tá? Que são comuns da espécie humana. Dessas 6 amebas, nós temos 4 que não têm importância clínica por não serem patogênicas, que é a Entamoeba coli, Artmanana e a Butili. Nós temos a Entamoeba gengivalis, que é uma ameba de mucosa oral. E nós temos uma ameba que tem a sua gravidade, que é o segundo protozoário que mais mata no Brasil e no mundo, só perdendo para Plasmodium, que leva a malária. Então, o quadro de entamoeba histolítica, né, que leva a um processo de uma amebise intestinal, um quadro progressivo de espoliação, de irritação intestinal, de necrose intestinal e de amebise extraintestinal. Lembrando que na amebise propriamente dita, pela entamoeba histolítica, existe um outro parasito que é morfologicamente idêntico, que não será diferenciado no laudo parasitológico convencional.